A única fonte de segurança é a minha natureza como consciência e existência. E por que que nós dizemos que a única segurança e paz e satisfação é a compreensão de minha natureza, né, nirguna? A minha natureza saguna é o que me caracteriza como uma entidade corpo-mente chamada isso ou aquilo, né? A Marinéia, a Marilete são o quê? São construções corpo-mente caracterizadas pelos gunas e os atributos, né? E se torna um Namarupa único, né? Deus jamais cria dois Namarupas idênticos, não existem dois flocos de neve idênticos, nem mesmo, né? Então, a única segurança é compreender a minha natureza além da sobreposição dos gunas de Maya. E essa natureza é o quê? É a consciência, é a existência pura, é um sem nada além de si. E por que que essa é a única fonte de segurança? Porque a menos que a gente compreenda esta natureza totalmente nirguna do Atma, do Jiva Atma, né, a gente estará identificado com a nossa natureza guna, que é o complexo corpo, mente, sentido, e as suas características, né? E que são inerentemente muito limitantes, muito preocupantes, limitado à temporalidade imposta por Maya, né? A mortalidade, etc., etc. A única compreensão que irá produzir um senso de segurança e limitação é a compreensão da minha natureza nirguna. You understand? Isso não é filosofia. Isso funciona, mas é uma compreensão que precisa ser realmente digerida e internalizada. Eu sou a consciência, a única realidade. Tudo o resto é uma projeção aparente dentro do âmbito da minha consciência e existência. Eu sou um sem o segundo, portanto, não existe nenhuma preocupação a respeito de uma invasão de um outro princípio dentro do âmbito, né, das fronteiras que pertencem a mim, né? Então, não existe, existe somente a consciência, a existência, eu sou a consciência, tudo isso é uma projeção dentro de mim, you understand? Então, a pessoa relaxa, ninguém vai me invadir, ninguém vai me passar a perna, ninguém vai, nada disso ocorre, né, dentro do âmbito daquilo que é a minha real natureza intrínseca, que é infinitamente não limitada e ananda, um sem um segundo, né? Essa compreensão da minha natureza superior é a única fonte de paz e segurança. Você pode dormir tranquilo, porque você sabe que nada do espaço-tempo irá afetar você como consciência e existência não dual, a única realidade. Você entende, Mariné? Você entende, Felipe Amaral? É a única fonte de segurança, porque é a única realidade. Um sem um segundo. Qual é a lógica por trás disso? Qualquer coisa diferente de Nirguna Brahman é o quê? Essa passagem é bonita. Qual é a conclusão aqui, né? A lógica que a gente pode inferir aqui é qualquer coisa outra que Nirguna Brahman é Saguna Maya, né? Saguna Maya é uma sobreposição a partir dos gunas de Maya que cria uma configuração, né, a partir dos elementos, e é uma configuração única, individual, né, que se sente separada e distinta das outras configurações. Somente a compreensão da natureza nirguna, Brahman, liberta, porque além, qualquer coisa outra que nirguna Brahman é simplesmente mais um truque do poderoso Maya, projetando o que? Os seus gunas em cima daquilo que é a consciência e existência de natureza infinita, a minha real natureza, né? Tudo aquilo que existe dentro do Saguna Maya é matéria e energia, existe dentro do tempo e do espaço. Qualquer coisa que seja material está sujeita ao quê? Mudança, instabilidade, oscilação.
é algo que está sempre, sempre em modificação, oscilando, transformando, né? Nada para. O ser humano gostaria de ter uma experiência transcendental que pudesse ser pausada, né? A gente tem no computador, pausa, 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 pum, pausou, né? Como é que chama pausar em português? É pausar mesmo, né? O ser humano gostaria de entrar em contato com um objeto de experiência que fosse transcendentalmente maravilhoso e ele tivesse a possibilidade de pausar aquela experiência e permanecer com ela eternamente, infinitamente. Mas existem dois problemas com essa fantasia subconsciente dos Jiva-Atmas. É que o Jiva-Atma jamais vai encontrar um objeto de experiência que seja realmente uma fonte de grande segurança, satisfação, felicidade e alegria. Mas a fantasia permanece. Não, mas se eu obtiver isso ou aquilo, de repente, eu vou obter aquela felicidade quase perfeita, aí eu vou pausar. Primeiro, que ela não existe no âmbito do espaço e tempo, não existe no âmbito do Saguna Maya, da matéria e energia, né? E segundo, que qualquer objeto de experiência aparece oscilando. É um fluxo em constante mudança. E quando você pensa que está bom, aí já está menos bom, né? Quando você pensa assim, será que eu vou manter? Será que ele vai durar? E ele já começa a fugir, né? Então você se apega a essas coisas oscilantes, temporais, momentâneas, né? E fica preso no mundo Saguna Maya, se aprendendo, se pegando as pessoas e as coisas, esperando que elas permaneçam sempre as mesmas, né? No âmbito dos relacionamentos pessoais de todos nós, né? Você vê assim, as pessoas têm dois problemas no âmbito de relacionamento. Eu vou explicar uma coisa agora muito interessante também. O problema em todo relacionamento é o quê? A gente pensa assim, né? Porque os outros estão mudando, né? Os outros estão sempre mudando, a gente não tem confiança no relacionamento porque o outro está sempre mudando. Hoje ele quer isso, amanhã ele quer aquilo, gosta disso, amanhã daquilo, e bababá, ela isso, ela. Está todo mundo mudando, né? Quase sempre a gente não se dá conta que nós também estamos mudando. Então você tem dois seres vivos humanos que ambos estão em constante fluxo oscilante de modificação, né? Então, quanto tempo aquele objeto ele vai realmente me satisfazer, né? Quanto tempo vai durar a satisfação daquele relacionamento, né? Então, as pessoas estão ali, elas estão mudando, eu estou mudando, né? E às vezes as pessoas nem mudam mais, elas permanecem mais ou menos ali estagnadas naquele nível, assim, mas se você começar a mudar muito e crescer muito, entendeu? Desenvolver muito também é um problema. Como é que você vai manter aquele relacionamento? Você entendeu, Felipe Amaral? Eu abandonei todos os meus relacionamentos sem nenhuma exceção. Eu só me relaciono com meu cachorro e as minhas galinhas. Por quê? Porque, né, na medida que quando você entra no mundo do Vedanta, você começa a crescer muito rapidamente, né? Muito rapidamente. Transformação, depois da assimilação do autoconhecimento, ela prossegue, ela continua uma transformação no âmbito do complexo corpo-mente. A consciência jamais se modifica, mas o corpo, o instrumento, vai se modificando. É esse instrumento que se relaciona com outros instrumentos, né? Então, esse instrumento vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco ele olha em torno assim: meu Deus, eu já não consigo me relacionar com as pessoas. Mas não é que elas tenham mudado, eu que mudei muito. Você compreende, Marilete? Quem é que não compreende? Quem é que não concorda com isso? Então, não tem jeito. Eu ia falar, professor, mas fechei o áudio. É que eu vivo isso, eu ia dizer, eu vivo isso, estou vivendo isso, então a gente vai compreendendo mesmo. É, todos nós passamos por isso. Se você quiser um relacionamento estável, é a coisa mais impossível que existe, sem oscilação.
Porque você precisa dizer assim, ok, tá bom assim, tá? Tá bom? Deu bom? Sim, ok, então vamos pausar, vamos estagnar tudo isso. Nem eu cresço, nem eu declino, nem você cresce, nem você declina. Vamos permanecer aqui sem mudar, o que é impossível. Então, as mudanças ocorrendo no âmbito dos dois lados do relacionamento vai fazer de modo. É uma dificuldade manter um relacionamento em equilíbrio, porque as mudanças vão ocorrendo e você vai se comprometendo, né, aqui e ali e tentando estabelecer um equilíbrio entre dois complexos corpo-mente, que não é fácil, né, Marcelo? Marcelo perdeu quase todos os cabelos dele por causa disso. Professor, mas não é só, o senhor não está falando, o senhor está falando relacionamento em todo, no amplo, né? Porque, assim, no caso, é com filho, é com tudo acontece isso, né? Você, parece que você vai ficando sozinho, e ao mesmo Exatamente. tempo você está interagindo, né? Com os filhos é mais uma questão de apego, né? A gente vai se apegando, o ser humano vai se apegando às coisas que ele ama mais, e depois, quando ele se dá conta que filho, ele não está mais interessado em permanecer apegado a você, né? Aí vem aquele sentimento de vulnerabilidade, de insegurança, de medo de perder, né? Então é mais o apego. Mas no âmbito do relacionamento entre um casal, né, companheiros, assim, existe esse problema, né? Os dois estão mudando, que aquele estava falando, você se apega às várias pessoas, esperando que elas permaneçam ali, por perto, sempre sem se modificar, sem oscilar, né? Mas não, tudo está completamente mudando, né? E depois vem o problema da decadência, da velhice e da morte, né? A morte também. Ah, mas aí eu perdi tudo aquilo, eu perdi meu companheiro, perdi a minha companheira, perdi minha esposa, meu marido, né? Foi embora, todo mundo que vem vai. A gente reclama para Deus, mas ainda bem que Deus não tem nem olhos nem ouvidos, ele não está nem aí para o nosso, né, nossa reclamação. Bhagwan diz na Gita, eu disse muitas coisas, mas não chegou nos seus ouvidos, né? No Gita, Krishna, eu estou dizendo muitas coisas, mas não chega. Eu disse todas essas coisas muito claramente, mas você não escuta o meu Gita, né? Ou se escuta, como a gente diz, né? Entra por aqui, sai por onde? Sai por aqui, né? A gente não retém, né? E aí você quer que eu fique ouvindo o seu chororô, né? A sua lamentela, a lamentação, né? Suas reclamações, né? Não, eu não uso. Ainda bem que eu não sou, né, um ser vivo com os cinco órgãos dos sentidos. Eu não vejo nada, eu não ouço nada, né? Eu não cheiro nada, eu não toco nada. Eu sou a inteligência que estrutura esse campo no qual todos os seres utilizam os seus canais sensoriais para interagir com os outros corpos e os outros objetos, mas eu permaneço fora de tudo isso. Mas eu revelo os ensinamentos do Gita, e se você não os ouve, né? Isso significa o quê? Akraman, confusão, indiscriminação, aviveka. Entenda, não se apegue a todas essas situações que mudam, oscilantes, impermanentes. Todos os objetos são oscilantes. Todas as pessoas são oscilantes, estão sempre se modificando e não tem jeito de você. O problema, eu tô mais focado naquela passagem, né? As pessoas se apegam umas às outras. Uma pessoa, um relacionamento entre duas pessoas começa a se tornar uma batalha, porque inconscientemente, Mariné, a gente se dá conta que eu estou mudando, o outro está mudando, e a gente tem que fazer um esforço para estabelecer um equilíbrio, porque eu não quero perder esse relacionamento. Ele me oferece um certo sentimento de segurança, né? Então, eu não quero perder, e essa oscilação, aí a gente começa o quê? A querer controlar o outro para o outro não oscilar muito. Você não pode mudar muito, você não pode pensar diferentemente de mim, e isso e aquilo. São compreensões da psicologia que existe no âmbito do relacionamento humano, porque é ali que a gente está mais investido, quase sempre.
a dependência no outro. O que acontecerá se eu me apegar a tudo isso? Você irá sofrer, lembre-se. O mundo e as pessoas são como uma cadeira de papelão. Você pode observar, curtir, mas jamais pense que você possa se apoiar numa cadeira de papelão. O mundo é como uma cadeira de papelão, ela não vai servir como apoio para você. Jamais use o mundo para se apoiar. A dor do samsara é devido a este apoio e dependência num mundo de papelão. Isso tudo é devido ao quê? A confusão, falta de discriminação, a incapacidade de compreender a minha natureza superior, Nirguna, o Deus Supremo. O Senhor em sua natureza superior significa o substrato, né? E aquilo que é o controlador através do poder de Maya de todos os seres. É uma natureza sem atributos, mas a maioria dos seres são iludidos e eles não conhecem e eles não se inclinam à minha natureza superior. E o que acontece? Esses indiscriminados estão cheios de vãs esperanças, vãs buscas, vão conhecimento, eles adotam a natureza rajásica e tamásica que os iludem. Bacana, né? A incapacidade de compreender a minha natureza superior como o espírito de tudo, de todos, né? Eles se inclinam para o mundo da matéria e energia e esses indiscriminados, então, permanecem cheios de esperanças em vão. Eles querem a felicidade e a paz, a alegria, a satisfação, a estabilidade num mundo, né, no qual nada disso existe. Eles ficam cheios de vãs esperanças, de vãs buscas e vão conhecimento. Eles querem conhecer coisas, eu quero isso, aquilo, filosofia, conhecimento científico, objetivo, isso e aquilo, né? Astronomia, né? Anatomia, tudo. Eles estão lá buscando conhecimentos, mas nenhum desses conhecimentos irá produzir a felicidade e o senso de plenitude que existe como sua própria natureza intrínseca. Eles ficam desperdiçando em vão as suas vidas com falsas esperanças, através de falsas buscas por conhecimentos que jamais irão resolver a problemática humana. Isso por quê? Porque eles permanecem condicionados por sua natureza rajasica e tamásica. O rajoguna, o excesso de rajoguna e tamaguna é que causa esse, esse poder ilusório do poderoso Maya, né, referido como avidya, né? Nós somos iludidos devido a um excesso de Rajoguna e Tamoguna na constituição dos nossos corpos sutis.